noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre nossa vida e de forma muito especial nesse momento em que nós nos debruçamos sobre a palavra para aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor se deu a conhecer a nós. Pregar para crianças e para adultos ao mesmo tempo é um grande desafio. Então eu peço a licença dos irmãos e atenção num primeiro momento em que a minha palavra vai se direcionar mais especificamente aos nossos pequenos. E você precisa ter atenção porque a exposição do texto que eu vou fazer, ela é voltada para as crianças, mas a aplicação para você adulto também. E eu estava dizendo para o presbítero Marcos que se eu conseguir falar às crianças, eu não tenho dúvidas de que eu serei compreendido por todos os adultos. Quando nós atingimos os nossos pequenos, nós temos condições de atingir a todos os demais. E esse é o grande desafio dos pregadores da palavra, uma mensagem simples, com conteúdo e que revela realmente o Santo Evangelho. Eu queria pedir para vocês, crianças, prestarem muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Quero todos vocês olhando para mim. E os adultos também estejam atentos. As férias estão chegando. É um momento muito feliz para nós, muito agradável. A gente pode brincar, a gente pode passear, a gente pode se divertir. Nós fazemos um monte de coisas nas férias que normalmente nós não conseguimos fazer durante o ano. Uma dessas coisas, e talvez você vá fazer, é viajar. É ir para um lugar muito legal. Por exemplo, eu, se Deus me permitir, em julho vou visitar os meus pais lá em Goiás, lá onde eu nasci. E é um lugar que eu gosto muito, a casa dos meus pais. Vocês talvez vão para outro lugar, passear, ir para a praia, ou para um campo, não importa o local. Ou talvez vocês ficam aqui. Mas mesmo ficando na casa de vocês, eu tenho certeza que vai ter um dia aqui e ali, que vocês vão poder passear em um local diferente. Eu quero que vocês agora imaginem, pense aí na sua cabeça, não fala para ninguém, tá? Mas pense aí, que local você mais gostaria de ir? Qual é o local muito legal, que te deixa feliz, que faz você realmente sorrir e que você gostaria de estar lá muito, 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 muito? É uma praia? É a casa da vovó? A casa de um primo? É o Hopi Hari? Tem tanto lugar legal para a gente ir, né? Pois bem, há muito lugar bom que nós podemos passear, nos divertir, ficar felizes de ali estarmos. O que eu vou falar com vocês hoje é sobre um salmo que vai falar de um lugar muito especial, muito legal, e que deve deixar cada um de nós muito feliz, que deve fazer com que nós sorrimos de tanta felicidade e que deve fazer com que nós também falemos para as pessoas que estão conosco, o nosso amiguinho, o nosso vizinho, desse local tão especial. Nós vamos abrir nossas Bíblias, e eu convido toda a igreja a abrir lá no Salmo 84, texto da nossa meditação nessa noite, Salmo 84. E eu vou falar à igreja sobre o profundo desejo pela presença de Deus. Preste atenção nisso, o tema do Salmo é o profundo desejo pela presença de Deus. E crianças, nesse Salmo, o salmista, que é aquele que fez o Salmo, que escreveu essa música, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que ele prefere passar um dia nesse local legal que ele vai falar, do que 1000 outros dias em qualquer outro lugar da face da terra. Esse lugar é especial, não é? Então vejamos o que o Salmo vai falar para nós. Primeiro nós vamos ler todo o Salmo, depois eu vou destacar um texto com as crianças. O Salmo diz então: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião.
Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que Deus assim nos abençoe. Crianças, eu gostaria que vocês repetissem comigo um versículo. É o versículo 1 que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eu vou falar uma parte e vocês repetem, eu falo outra parte e vocês repetem, e eu falo a parte final e vocês repetem, ok? Bem bonito, não é gritado, é bem forte e bonito para que a igreja então ouça. Vamos lá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É sobre isso que eu quero falar com vocês. O texto que nós acabamos de ler fala de uma canção muito bonita que um homem escreveu para revelar, para expressar o seu amor pela casa de Deus. No Antigo Testamento, havia 2 formas da casa de Deus. A primeira, a palavra nos chama a atenção, que era o tabernáculo. Era mais ou menos esse desenho aqui, eu sei que deve estar pequeno para vocês verem, mas era mais ou menos assim o tabernáculo. Tinha uma espécie de muro, de cortina de couro, tá? E aí tinha aqui uma casinha, uma cabana, onde então ficava guardado a aliança de Deus, a arca da aliança. Aqui dentro, aqui de fora, o povo de Deus acampava. Eles não moravam em casa, eles estavam caminhando pelo deserto. Então, onde o tabernáculo parasse, né? O povo acampava ao redor. E aí o que acontece? Aqui dentro eram realizados os sacrifícios que Deus mandava. Mas sabe de uma coisa? Não era todo mundo que podia entrar aqui. Apenas os sacerdotes e os sumos sacerdotes que adentravam lá dentro do tabernáculo para falar com Deus. E sabe o que representava o tabernáculo? A presença de Deus junto ao seu povo. Olha que legal. Deus escolheu algo visível para o povo ver que ele estava lá. Deus não morava aqui dentro, mas essa tenda representava a presença de Deus. Depois passou alguns anos e o povo entrou na terra prometida. E sabe o que aconteceu? Eles construíram um templo, que é mais ou menos igual esse templo aqui, muito parecido com o tabernáculo. E tanto o tabernáculo quanto o templo representavam a presença de Deus junto ao seu povo. Sabe o que o salmista diz aqui nesse salmo? Que ele preferia ser um porteiro do templo para ficar vigiando a entrada e a saída do povo lá, que iam levar os sacrifícios a Deus, e poder ficar pertinho da casa de Deus. Sabe por que acontecia isso? O templo ficava em Jerusalém e o salmista morava em outro lugar. Então não é como hoje, você sai da sua casa e vem para cá tão rápido para a igreja, para cultuar o nosso Deus. Tinha que fazer uma longa viagem e muitas vezes essa viagem tinha problemas. Além da distância, havia o calor muito forte durante o dia, havia o frio muito forte durante a noite e os perigos do caminho. Havia muitos bandidos, muitos ladrões, que se aproveitavam dessas viagens para roubar o povo. Então, eles tinham esses perigos, tinham de enfrentar esses perigos para poder chegar até o templo. Mas sabe de uma coisa? Nem o calor, nem o frio, nem a distância, nem os perigos que ameaçavam a viagem, era algo que tirava a alegria do salmista. Por quê? Como diz o texto, ele vai dizer, quão amáveis são os seus tabernáculos. Sabe o que isso significa? Ele está dizendo, eu amo muito, muito, muito a casa de Deus. E é esse o sentimento que você e eu precisamos ter. Nós precisamos amar a casa de Deus, não porque aqui simplesmente é a igreja, mas porque aqui é o lugar onde Deus escolheu para nós nos relacionarmos com Ele, para nós convivermos como igreja.
para nós aprendermos mais da palavra de forma especial, para a gente poder cantar e louvar ao nosso Deus, para a gente falar com Ele por meio da oração, para a gente poder experimentar coisas muito legais, muito boas, junto com os nossos irmãos. Assim como o salmista, nós precisamos então aprender a amar a casa de Deus. E veja que legal, crianças. O Salmo fala de um exemplo muito interessante. Lá no versículo de número 3, ele vai falar sobre dois pássaros, o pardal e a andorinha. Ele vai dizer que o pardal e a andorinha, eles encontraram um ninho onde eles acolhem os filhotes. Provavelmente aqui, ele está dizendo, olha, essas aves fizeram um ninho perto do templo. Olha só, como eu queria ser um deles, para ficar pertinho da casa de Deus. Ele mais uma vez mostra o seu desejo de estar junto com a casa de Deus. Ele quer estar seguro, perto do templo, como aqueles pássaros. E ele continua. Agora ele não vai simplesmente falar do seu amor pela casa de Deus. Ele vai dizer que quem louva a Deus é muito feliz. Ele vai dizer lá no verso 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Ele está dizendo, muito feliz, muito abençoado são aqueles que louvam o nosso Deus. E você e eu temos esse grande privilégio de podermos vir à igreja, podermos nos reunir, cantar louvores ao Senhor, falar com o nosso Deus, ouvir a palavra dele, aprender mais dele. E isso faz com que você e eu também possamos ser muito felizes, muito abençoados. E nós devemos ser gratos a Deus por essa bênção tão maravilhosa. E ele não para por aí. Ele vai dizer que aqueles que confiam em Deus são felizes, porque Deus é a sua proteção. Olha que legal, ele começa então a dar outro exemplo. Ele fala da sua viagem. Ele vai falar aqui de atravessar lugares áridos. Sabe o que é um lugar árido? É um lugar deserto, que não tem muita coisa, não tem água, é um lugar difícil de você caminhar. E ele está dizendo que aqueles que confiam em Deus, ainda que eles passem por esses lugares, eles podem ficar felizes. Por quê? Porque Deus é a sua segurança. E aí então o salmista vai dizer que esses caminham de força em força, isso é, aos poucos eles conseguem superar as dificuldades e chegar no seu destino. E lá no verso 10, o salmista vai dizer então, mais uma vez, como eu já mencionei, como é maravilhoso para os filhos de Deus realmente louvar o Senhor. Ele vai dizer, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Ele está dizendo, muito melhor do que estar em qualquer outro lugar, é eu permanecer na casa de Deus. É legal ir para a casa do colega jogar um game? É. É legal jogar um futebol, praticar um esporte? É muito legal. É legal visitar o vovô, a vovó, ir na casa de um primo? É muito legal. É legal ir para a praia, passear? É legal. Mas nada pode ser mais legal e melhor para nós do que irmos à casa de Deus. Porque ali ou aqui nós aprendemos mais de quem é o nosso Senhor. E essa é uma grande verdade que nós devemos realmente entender. Aqui nós oramos, nós louvamos, nós temos comunhão com os nossos irmãos, nós estamos aprendendo a servir ao nosso Deus e, como eu disse, aprendendo mais da palavra do Senhor. E ele vai terminar o Salmo, lá no verso 8, falando de um outro exemplo. Ele vai dizer assim, Deus é o nosso sol e proteção. Ele vai chamar a nossa atenção exatamente para esse cuidado que Deus tem em relação a nós. É bom louvarmos a Deus porque Ele é o Senhor de todas as coisas e é um Senhor que nos protege. E nós então precisamos criar cada vez mais em nosso coração essa atitude, esse amor, esse apego pela casa de Deus, porque aqui nós podemos exaltar o nosso Senhor. Então eu quero terminar essa palavra com as crianças dizendo, ir à igreja, participar da UCP é um grande privilégio, é uma grande bênção que Deus dá para vocês. Então aproveitem ao máximo e sempre peçam que Deus ajude a vocês a amarem a casa dele. O Pedro leu um versículo agora há pouco, que diz o quê? Alegrei-me, vocês sabem, eu sei que vocês conhecem, alegrei-me quando me disseram, nós precisamos nos alegrar quando nós estamos indo à casa de Deus, que é a igreja. Não se esqueçam disso. Amem a igreja. Amem a casa de Deus. E sintam prazer
de aqui estar. Sintam a alegria de aqui participar, junto com os irmãos, do culto que nós prestamos ao nosso Senhor. E a vocês adultos, de forma bem objetiva, eu quero chamar a atenção então para essas atitudes que nós vimos aqui. Observe que o salmista expressa o seu grande apego pela casa de Deus. E a minha pergunta é, você tem cultivado esse sentimento? Esse sentimento é algo visível em suas atitudes? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Essa expressão de louvor, essa expressão de amor, de apego pela casa de Deus, deve marcar e caracterizar a nossa vida em todo instante. É algo que nós temos que vigiar para que seja construído e desenvolvido de forma que cada vez mais nós amemos a igreja. A igreja é um lugar onde nós vamos ter que lidar com problemas, com dificuldades, com diferenças, muitas vezes com conflitos relacionais. Mas a igreja é o corpo de Cristo, é a família da aliança, a qual Deus graciosamente resolveu fazer com que eu e você, pelos méritos de Cristo pudéssemos então participar, sermos inseridos nela. E participar da igreja, vir à casa do Senhor, deve ser algo que encha o nosso coração de alegria e satisfação, deve ser algo que realmente deve nos motivar, nos alegrar e ser fonte de contentamento. Não pelo mero fato de aqui estarmos, mas pelas coisas que nós podemos desfrutar aqui, pelo privilégio que temos de desfrutar da presença de Deus junto com os nossos irmãos e assim aprendermos da palavra do Senhor, fazendo com que a nossa fé seja fortalecida e desenvolvida, fazendo com que a nossa comunhão com o Senhor seja aperfeiçoada e assim desfrutemos da graça maravilhosa de andarmos com o nosso Deus. Como eu disse às crianças, o salmista tinha que empreender uma longa viagem, uma perigosa viagem para ali no templo estar. Nós muitas vezes, com uma série de recursos, temos dificuldades, temos indisposição para nos deslocar da nossa casa até a igreja, a fim de aprendermos da palavra e junto com os irmãos cultuar o nosso Senhor. Se chove, eu não vou à igreja porque está chovendo. Se está calor, eu não vou à igreja porque está calor. Nós sempre procuramos dar uma desculpa esfarrapada, diga-se de passagem, para que deixemos de congregar com os irmãos. Nós colocamos uma série de coisas à frente daquilo que deveria ser a nossa prioridade: ir à casa do Senhor. Se está chovendo, nós nos esforçamos, podemos encontrar uma série de dificuldades, mas nos esforçamos para que cheguemos no horário em nosso trabalho. Se está calor, do mesmo modo nós vamos. Às vezes com febre, doente, com o corpo se arrastando, mas lá estamos. E por que que com a igreja muitas vezes nos comportamos diferente? A resposta é simples. Talvez isso seja apenas uma evidência de que tem nos faltado cultivar esse sentimento que o salmista expressa no Salmo acerca do seu apego pela casa de Deus. Isso era tão nítido na sua vida e na sua perspectiva, que ele vai dizer no verso 2, que a sua vida quase se desfalecia. Ele vai dizer: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Observe como que essa descrição tão bela apresenta simplesmente o seu grande anseio de estar junto ao templo para oferecer os seus sacrifícios ao Senhor, ao Deus da sua salvação. E meus queridos, nós precisamos entender, é bom ir ao templo, louvar a Deus, e nós precisamos desenvolver cada vez mais o nosso apego pela casa de Deus. Zelar para que nós realmente jamais nos desfaleçamos nessa perspectiva, para que esse sentimento não venha a diminuir em nosso coração, mas ao contrário, que ele cresça, se expanda e contagie outras pessoas, a fim de que esses também estejam conosco em comunhão, louvando e adorando o nosso Deus. Além disso, como eu disse para as crianças, nós vemos nesse salmo a perspectiva de que quem louva a Deus é feliz. A grande mensagem que o salmista nos apresenta é que esse apego, além de glorificar o nome de Deus, é a expressão da sua felicidade. Não havia nada melhor, não havia nada comparável a estar junto à casa de Deus. E eu mais uma vez pergunto, será que esse sentimento nós temos cultivado? De que realmente
É bom louvar a Deus? Louvar pelas bênçãos que nós recebemos ao longo da semana, pelos livramentos, pelo cuidado, pela providência de Deus, pelas inúmeras situações nas quais Deus graciosamente não nos deu o que nós merecíamos, pela abundância com que Ele tem realmente derramado em nossa vida, feito com que nós colhamos fartura nas mais diversas áreas. É bom nós nos reunirmos para congregarmos juntos e assim exaltarmos o nosso Deus por todas as suas bênçãos. É bom nos reunirmos para que nós juntos reconheçamos quem de fato Deus é. O Deus da nossa salvação, o nosso Senhor, o nosso Redentor. E assim juntos expressemos a nossa adoração e o nosso louvor. É isso que o salmista está dizendo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Nós temos uma das maiores bênçãos que o ser humano pode receber, que é deixar de lado todas as coisas, todos os nossos afazeres semanais, parar com tudo e ter a nossa atenção voltada exclusivamente para o nosso Senhor. Que benefício o Senhor graciosamente nos dá com a nossa salvação. Ele nos forma como igreja, para que estejamos diante dele, expressando o nosso louvor. É bom louvar a Deus. Esse é o sentimento que você carrega em seu coração, quando se desloca da sua casa ou de qualquer outro lugar para vir à igreja? Essa é a perspectiva que tem permeado a sua conduta de aqui está? Expressar a sua gratidão ao Senhor? Ou a igreja não tem passado de apenas um mero convívio social? Uma rotina regular da qual você não quer se desfazer por uma série de coisas? Nós não podemos deixar, irmãos, que outro sentimento ocupe o nosso coração, que outra coisa nos motive a aqui estar, senão a disposição para adorar e louvar o nosso Deus. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E assim o salmista então expressa uma outra bem-aventurança no verso 5. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E ele então volta a falar da sua peregrinação. É interessante, irmãos, que o salmista tinha uma viagem longa e perigosa, como eu mencionei, até chegar ao templo de Jerusalém. Nós também estamos em uma longa viagem. E seremos bem-aventurados se nessa caminhada, nessa jornada, a nossa confiança não estiver depositada em homens como nós, nas coisas que nós conseguimos ajuntar e conquistar, mas se a nossa confiança estiver pautada tão somente no Senhor. Se isso for a realidade da nossa vida, nós poderemos atravessar os vales, nós teremos condições de enfrentar as dificuldades, as surpresas que muitas vezes sobrevêm a nós, quando realmente nós estamos mais fragilizados. É isso que o salmista está lembrando. O homem que ama a casa de Deus, o homem que louva ao Senhor, ele está confiado naquele que é o Deus da sua vida. E isso o capacita e o torna hábil suficientemente para poder enfrentar os dilemas corriqueiros da nossa caminhada nessa vida. Nós estamos viajando, caminhando por essa vida cheia de perigos, de desabores, e até o momento em que nós formos encontrar com o nosso Deus, nós teremos que continuar a nossa caminhada, a nossa marcha. E, irmãos, nós durante toda essa peregrinação devemos caminhar pela fé. Vamos passar por tempos difíceis? Sim. Vamos enfrentar situações que aos nossos olhos parecem ser intransponíveis? Sim. Mas caminhando pela fé, confiados no Senhor, nós certamente iremos superar cada uma das nossas adversidades. E como Davi disse, ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não há o que temer. Por quê? Porque o Senhor Deus está conosco. É por isso que eu e você, como salmista, devemos ter um profundo desejo pela presença de Deus. Nós bem sabemos que Deus é onipresente, e quando eu me refiro a um profundo desejo pela presença de Deus, é a ideia de um profundo desejo pela comunhão com o Senhor, dentro e fora da igreja, expressando o nosso louvor e nos apegando a Ele como fonte de segurança para a nossa caminhada. Temos de confiar plenamente em Deus, para que cada passo que nós dermos nessa jornada sejam passos agradáveis aos olhos dele. Veja que a palavra nos mostra que aqueles que confiam no Senhor, o próprio Deus então vai os conduzir por caminhos aplanados. E ele vai dizer mais, o verso 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial.
quando nós estamos debaixo da graça de Deus, sendo orientados pelo Senhor, a mais terrível e assombrosa situação da nossa vida pode se tornar num grande manancial de bênção. E quem está dizendo isso não é o pastor Eduardo, mas a própria Escritura. Veja comigo no verso 6, que é exatamente isso que o salmista revela. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Pense, por exemplo, irmãos, a longa caminhada de Israel pelo deserto. Um lugar inóspito, um lugar onde não havia como prover vida, senão na dependência de Deus. E o que Deus fez? Transformou aquele lugar num momento de comunhão, de aperfeiçoamento, onde Ele estava lapidando a vida e o caráter de Israel, fazendo com que eles deixassem para trás o ranço da idolatria aprendida no Egito, fazendo com que eles abandonassem realmente os costumes que não eram agradáveis e pertinentes ao povo da aliança. E Deus foi tratando, foi trabalhando. Quando o povo não tinha o que comer, Deus proveu as cordonizes. Quando o povo não tinha o que beber, Deus proveu a água da rocha. Quando os inimigos se multiplicavam, Deus de forma miraculosa fazia algo de forma que os adversários eram derrotados. E assim Israel pôde caminhar ao longo de 40 anos. E então eles chegam aonde? Na terra que mana leite e mel. Mas havia inúmeros moradores ali, e o que Deus fez? Deus os conduziu em triunfo para que eles pudessem realmente tomar posse da promessa. E assim aconteceu. Em tudo isso Deus foi conduzindo e suprindo o seu povo, fazendo aquele momento árido da história de Israel um grande manancial. Quando nós olhamos para a história da igreja, pense nos primórdios da igreja relatados no livro de Atos. A igreja começa a sofrer aflições, perseguições, algo desesperador. Os cristãos são expulsos de Jerusalém, perderam tudo, famílias, bens, trabalho, uma história que havia sido construída ali. E agora tem que caminhar como peregrinos, sem rumo, sem direção. Um momento árido, mais uma vez, na história do povo de Deus. E o que Deus fez? Deus fez daquele momento o grande momento missionário da história da igreja. E a palavra começou a ser pregada. Atos diz que enquanto eles iam, eles anunciavam o evangelho. Os gentios foram alcançados. Povos, nações começaram a adorar ao Senhor. E a igreja estava em obediência àquilo que Deus havia ordenado. Observe, quando nós estamos caminhando na presença de Deus, o mais terrível momento, a mais profunda dor, a mais desafiadora dificuldade, torna-se numa grande bênção para nós. E é isso que o salmista está nos ensinando. É por isso que você e eu precisamos anelar tão profundamente a presença de Deus em nossa vida. E nos dedicar para que nós desfrutemos da comunhão que Ele possibilita que eu e você tenhamos em Cristo Jesus com Ele. Primeiro, porque fica bem louvar a Deus. Não há nada melhor para nós do que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que você e eu fomos chamados, para contar as incontáveis bênçãos de Deus. Parece até contraditório, mas é anunciar aquilo que Deus faz de tão grandioso na nossa vida. E ao mesmo tempo, para que você e eu desfrutemos de segurança. Porque bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O nosso problema, irmãos, é que normalmente nós, em vez de buscarmos força em Deus, preferimos buscar força em nós mesmos, na nossa capacidade e naquilo que nós podemos fazer. Preferimos dar o nosso jeitinho, preferimos acertar as coisas da perspectiva que nós julgamos e avaliamos ser a melhor. Preferimos dar ouvidos à voz de outras pessoas, e muitas vezes pessoas que não têm o menor temor a Deus, em vez de nos lançar à presença de Deus e buscar pela sua direção. Quando nós estamos em comunhão com Deus, a coisa é diferente. E ela acontece naturalmente. Você não toma uma decisão sequer sem antes consultar o Senhor. Você não dá um passo sequer sem antes procurar a direção de Deus. Você não deita e dorme uma noite sequer sem antes dar graças a Deus pelas incontáveis bênçãos que Ele concedeu a você. Quando nós estamos em comunhão com Deus, o nosso deleite, mais do que qualquer outra coisa, é realmente falar com o nosso Senhor.
e experimentar um pouco mais da sua presença. O nosso deleite é ouvir Deus falando conosco e assim lermos e estudarmos um pouco mais as Escrituras. No entanto, nós muitas vezes deixamos isso de lado. Priorizamos os nossos estudos, o nosso trabalho, o nosso descanso, priorizamos uma série de outros afazeres. E aí sim, quando sobra um tempo, e se eu tenho ainda disposição, eu vou dedicar um pouquinho disso para orar, para estudar a palavra de Deus. Isso revela o quanto nós não estamos apegados à presença e à comunhão com Deus. O quanto nós não anelamos estar na casa de Deus, como o salmista revela que ele desejava estar. E é por isso que muitas vezes você e eu então não temos condições de dizer quão amáveis são os teus tabernáculos. É por isso que nós muitas vezes não temos condições de ter a perspectiva exclusivista que o salmista tem no verso 10, quando ele diz, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. A porta da tenda da perversidade. Nós precisamos, irmãos, priorizar mais do que qualquer outra coisa a presença de Deus. O nosso coração deve desejar, deve ser consumido em busca dessa presença. Porque não existe nada melhor para mim e para você do que realmente nós vivermos em comunhão com o nosso Deus do modo que Ele determinou. Não existe nada mais importante para mim e para você do que realmente caminhar junto com aquele que nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para que nós pudéssemos ser restaurados à comunhão com Ele. Eu concluo perguntando, e eu quero que você seja franco com você mesmo. Existe alguma coisa que está faltando em sua vida que o salmista tinha e que você precisa ainda ter em sua jornada de fé? Nós olhamos o salmo e podemos resumi-lo num coração saudoso pela casa de Deus. Isso é realidade na sua vida? Quando você sai daqui no domingo, você sai daqui já ansioso para que o próximo domingo chegue, não para você poder ter um dia de descanso, meramente, mas para você estar junto com o povo de Deus, adorando a Deus e aprendendo mais a sua palavra? Eu gostaria de desafiar você a refletir um pouco mais sobre essa questão ao longo dessa semana. A se comparar com o salmista e ver o que falta para que nós realmente possamos chegar a esse mesmo patamar, a esse mesmo nível, a ponto de dizermos, quão amáveis são os teus tabernáculos. Mas não simplesmente dizermos isso, mas expressar o nosso apego e o nosso amor pela casa de Deus, nos entregando mais a aqui estar para juntos congregarmos em louvor e adoração ao nosso Senhor. Lembre-se, irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos desenvolver um coração que anela pela sua presença. Quanto mais nós sabemos realmente quem Ele é, nós queremos passar mais tempo com Ele. E esse tipo de anseio deve marcar a minha e a sua vida. E as nossas crianças, que hoje fazem parte da UCP, devem olhar para nós e serem motivadas a ter o mesmo desejo. Muitas vezes nós falamos tão mal da igreja, tratamos a igreja de forma tão indiferente, e depois não sabemos por que os nossos filhos não estão na igreja, por que os nossos filhos não querem vir mais à casa do Senhor. Eu digo, é pelo mau exemplo que nós muitas vezes damos, é pelos maltratos que nós fazemos à igreja, é pela indiferença pela qual nós muitas vezes conduzimos o nosso relacionamento com a casa do Senhor. Não tenho dúvidas de que se eles verem em nós a alegria de aqui estar, se eles perceberem disposição em nós de aqui servirmos uns aos outros, de aqui louvarmos a Deus, de aqui buscarmos aprender mais de Deus, eu não tenho dúvidas de que o sentimento deles será exatamente de aqui estarem também, para fazerem as mesmas coisas que nós fizermos. Se eles verem o quanto nós amamos a casa de Deus, eles aprenderão o quanto eles devem também amá-la. E pela graça de Deus, serão conduzidos pela Escritura, e assim terão um apego ainda maior ao nosso Redentor, ao nosso Salvador. Ir à igreja é realmente um privilégio,
uma grande alegria que a mim e a você é concedido. Mas nós não podemos fazer com que o nosso desejo de estar na presença de Deus seja restrito apenas aqui. Esse desejo deve ser cultivado, deve ser desenvolvido em todo o tempo, onde nós estivermos. Que assim Deus realmente nos ajude. Eu não sei como tem sido a sua relação com a igreja, qual o sentimento você tem cultivado em relação à casa do Senhor. Mas eu sei que você pode orar para Deus e dizer: Senhor, me dê um coração como o do salmista, que anela pela tua presença, que tem disposição de enfrentar tudo e todos para, na tua casa estar, a contemplar a tua lei e a prestar os sacrifícios requeridos pela tua palavra. Ore. Se o seu sentimento não é semelhante do salmista, ore a Deus para que Ele crie isso em seu coração, para que Ele renove a disposição de amor pela igreja na sua vida. Clame incessantemente ao Senhor, porque o seu Espírito realmente há de conduzir a cada um de nós para que tenhamos esse apego. E saibamos que este é o ideal de Deus para a nossa vida. Amor pela sua casa, profundo desejo pela sua presença. Que essa seja a maior disposição da sua vida, buscar a presença de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, nós muitas vezes preferimos outros lugares do que a tua casa. Gastamos os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa disposição e tantas outras coisas para estarmos nesses lugares. E muitas vezes, ó Deus, o ato de vir à tua casa, para nós acaba sendo algo penoso, desagradável, e que em outros momentos não passa simplesmente de um mero rito. Nós rogamos que a tua misericórdia seja sobre nossa vida, para que nós não sejamos, ó Deus, dominados por tal sentimento e perspectiva, mas ao contrário, que nós venhamos a moldar o nosso coração debaixo do teu favor, da instrução da tua palavra, para que nós amemos a tua casa, a tua igreja, para que nós nos dediquemos e a sirvamos, buscando a glória do teu nome, buscando a edificação dos nossos irmãos. Ó Deus, cria em nós uma disposição irrepreensível, cria em nós um coração que se apegue e que possa dizer como o salmista: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Que em nós haja alegria, satisfação e pleno contentamento de aqui estarmos. Que nós possamos, ó Deus, passar um dia após o outro, sempre ansiando esse reencontro com os nossos irmãos para juntos adorarmos o teu nome. Ó Deus, renova essa disposição em nós, para que nós jamais deixemos de buscar e anelar a tua presença. Que esse seja realmente o maior de todos os nossos desejos, o desejo de estarmos junto a ti. E que assim, ó Deus, nossa caminhada revele isso àqueles que convivem conosco, para que eles possam ver o nosso apego à tua palavra, à tua vontade, e assim também, ó Deus, sintam impulsionados a buscar a ti. Ó Deus, tem misericórdia de nossas crianças, que elas cresçam vendo em nós esse sentimento de apego pela tua igreja, que elas sejam, ó Deus, instruídas pela tua palavra, que elas sejam orientadas, e que nós sejamos exemplo para elas também, ó Deus, a fim de que elas possam amar a tua casa e sentirem a alegria de aqui estar. Nós rogamos que a palavra ensinada a elas possa penetrar ao mais íntimo do seu coração e que o Senhor faça com que essa semente germine e venha produzir uma árvore frondosa, frutífera, que glorifique e que exalte o teu nome. Ó Deus, que nenhuma delas se perca, que elas possam realmente crescer em graça e sabedoria diante do Senhor e sendo grandes servos para o louvor da tua glória. Nós rogamos, ó Deus, que assim sejamos preservados no teu caminho e amemos mais a tua casa. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém.